graça, toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Neste momento nos apresentamos as crianças, ó Pai querido, Pai Santo. Aleluia, Senhor, que o Senhor abençoa, que o Senhor abençoa os seus pais, que o Senhor dá sabedoria, ó Deus amado. Nesses últimos dias, ó Deus, os nossos pais, ó Pai querido, para cuidar e zelar dos seus filhos, ó Deus, porque o Senhor precisa nesses últimos dias, Pai querido, Pai Santo, dá graça às crianças e que cresça na graça do Senhor. Também apresentamos o ministro do Senhor, ó Pai, a qual o Senhor, meu Deus amado, vai trazer a mensagem do coração do Senhor para o nosso coração. Fala poderosamente, derrama a tua graça, derrama a tua unção, continua, meu Pai, falando ao nosso coração, porque nós somos dependentes de Ti, da tua graça, da tua unção, e eis aí o teu ministro, ó Pai, a qual o Senhor está na posição da graça do Senhor, falar poderosamente para a tua igreja, porque nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes mais uma vez por estar aqui na casa de Deus, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, É verdade, de Pai. adoração. E nessa oportunidade eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, livro de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 34 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, versículo 34 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai, te adoramos, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Meu Deus, nós nos encontramos, ó Pai, diante da Tua presença, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento, Senhor, meu Deus, a minha vida, meu Deus, em primeiro lugar, meu Pai, eu peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, Senhor, porque eu reconheço, meu Pai, que não sou perfeito, meu Deus, que sou falho, que sou pecador, meu Pai, preciso do perdão do Senhor, meu Pai. Meu Deus, coloca a minha vida, meu Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bondade, da Tua misericórdia, meu Pai. Meu Deus, eu convido, meu Pai, o Teu Santo Espírito, meu Deus, a fazer parte, meu Deus, da minha vida, meu Deus, do meu ministério, a me dar condições, meu Pai, para ministrar a Tua palavra nessa noite. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, venha penetrar no meu coração, no coração da Tua igreja, meu Pai. Meu Deus, porque não existe nada que fique fora, meu Pai, do alcance da Tua palavra, porque ela é semelhante, meu Deus, uma espada de dois gumes, ó Deus, ela é poderosa, meu Pai. Eis aí, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai.
nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, encontramos diante de uma passagem conhecida de todos nós, acredito eu, e confesso que nunca fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para estar ministrando essa passagem, sendo que hoje é a primeira vez em que eu faço menção desse texto para assim estar ministrando a palavra de Deus. No entanto, é uma palavra conhecida e a Bíblia ela vem nos dizendo que Jesus, ele chamando a multidão e também os seus discípulos que com ele estavam, e Jesus então disse para aquela multidão, para os seus discípulos, e Jesus disse para todos aqueles que ali se encontravam, seguindo Jesus: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós vimos que há pontos importantes aqui nessa passagem, porque se alguém quiser vir após Cristo, seguir a Cristo, a primeira coisa que precisamos fazer, que precisa fazer, é negar a nós mesmos. É abrir mão de muitas das nossas vontades, é abrir mão de coisas que o mundo oferece. E essa é a razão pela qual muitas pessoas não se encontram aqui nessa noite. Essa é a razão pela qual muitos não conseguem seguir a Cristo. É porque não conseguem negar a si mesmo. É porque não conseguem abrir mão daquilo que o mundo oferece. Mas aquele que tem um desejo de seguir a Cristo, aquele que tem um desejo de estar na presença de Cristo, aquele que sente a necessidade de estar na presença de Cristo, ele prefere negar a si mesmo. Ele prefere renunciar às coisas que o mundo oferece para poder participar da presença de Cristo, para poder participar da presença do Espírito Santo de Deus. E nós vimos o exemplo, um grande exemplo foi de Moisés, porque a Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 24, o escritor aos Hebreus, ele diz acerca de Moisés, que pela fé Moisés, sendo já grande, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. E que Moisés, ele escolhe antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Que Moisés, ele escolhe antes ser o quê? Ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Essa foi a escolha que Moisés ele fez. Foi um grande exemplo de renúncia. E nós sabemos, irmãos, que todo crente, ou ele escolhe renunciar ao mundo, renunciar o pecado para estar na presença de Deus, ou a pessoa escolhe viver nos prazeres do pecado
dos prazeres do mundo. Porque nós sabemos, irmãos, que o pecado ele tem o seu prazer. No entanto, é um prazer que nos leva à condenação, é uma coisa passageira, transitória. E muitas pessoas não conseguem renunciar, não conseguem negar a si mesmo. Mas Moisés, ele escolhe antes ser maltratado com o povo de Deus, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. E por que Moisés ele faz essa renúncia na sua vida? Por que Moisés ele faz essa escolha na sua vida? Lá no Egito, Moisés ele poderia ocupar o trono, ele poderia ter muitas regalias lá no Egito, porque ele era filho adotivo da filha de Faraó. Ele poderia ter muitos privilégios, mas ele abre mão, ele prefere sofrer no deserto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, a desonra, a censura, o desprezo, é isso que significa vitupério. Tendo, glória a Deus, aleluia, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Está vendo aí? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa. Irmãos, aqui nós passamos por dificuldades e aflições, mas nós temos que ter em vista uma grande recompensa. Assim como Moisés ele tinha em vista uma grande recompensa. E Moisés ele foi um exemplo de um homem que renuncia aquilo que o Egito oferecia a ele, renunciou aquilo que o Egito lhes oferecia. E assim também nós precisamos renunciar àquilo que o mundo também nos oferece, porque o mundo nos oferece coisas que aparentemente são boas aos nossos olhos. Mas se nós queremos seguir a Cristo, é preciso nós negarmos a nós mesmos. E fazer o quê? Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E a cruz de Cristo, a cruz ela fala do sofrimento. A cruz é símbolo de sofrimento, é símbolo de escárnio. A cruz ela é símbolo de zombaria. Haja visto que na cruz Jesus ele sofreu. E quando a cruz nós sabemos que ela é símbolo de sofrimento, nós vimos que a cruz de Cristo ele sofre fisicamente. Muito foi o sofrimento fisicamente de Cristo, mas muito também foi o sofrimento espiritual de Cristo. Porque nós vimos que Cristo, quando aproxima o momento de Cristo, ele morrer naquela cruz, ele começa a sofrer um grande sofrimento espiritual. Porque diz a Bíblia que a alma de Jesus Cristo, ele começa a sentir uma grande angústia na sua alma, a ponto de ele falar para os seus discípulos que a alma dele estava profundamente angustiada. E ele vai para o Getsemane orar a Deus naquele momento de angústia, de sofrimento espiritual na sua alma. E ali diante daquela angústia, daquele sofrimento, diz a Bíblia Sagrada que o suor de Cristo começa a se transformar em grandes gotas de sangue.
Mas diante daquela angústia, daquele sofrimento, o evangelista Lucas diz que aparece ali um anjo que o confortava. Irmãos, e nós sabemos o quanto é difícil uma alma, quando a nossa alma se encontra angustiada. Nós sabemos que não é nada fácil. Só que a angústia, o sofrimento espiritual que hoje nós enfrentamos não pode se comparar com aquele que Cristo enfrentou. A cruz que hoje nós levamos, que hoje nós carregamos, como diz a palavra de Deus, que cada um de nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, não pode ser comparada com a cruz de Cristo, a qual Ele tomou por amor a mim, por amor a você, por amor à sua igreja que se encontra aqui nessa noite, e por amor à humanidade. Porque diz a Bíblia que Jesus, Ele é preso, e ao amanhecer o dia, Jesus, Ele é levado para ser julgado diante dos religiosos de Caifás, de Anás e Caifás. Mas Jesus, Ele é levado para passar também pelo julgamento civil diante de Pilatos e Herodes. E diz a Bíblia que lá diante daquelas autoridades, Jesus, Ele começa a sofrer escárnio, segundo está escrito na palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 27 ao versículo 31, diz a Bíblia Sagrada que ali os soldados, as autoridades começam a escarnecer de Cristo e a zombar de Cristo. Isso fala do sofrimento espiritual e sofrimento físico que Cristo ele enfrenta. E nós sabemos que a cruz ela é símbolo de sofrimento também na nossa vida, na vida daquele que quer servir a Deus, andar na presença de Deus. E nós sabemos que Cristo, grande foi o seu sofrimento, tanto espiritual quanto físico. Porque sobre a cabeça dele colocou uma coroa de espinhos. As suas costas foi entregue para sofrer açoites. As suas mãos foram entregues para ser pregado na cruz. Os seus pés foram entregues para ser pregado na cruz. E sobre aquela cruz, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi vertido ali naquela cruz. E Jesus, que era santo, que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por minha causa, por sua causa. Nós que deveríamos ser sentenciados, mas Jesus ele foi sentenciado no meu lugar, no seu lugar. Mas só que existe uma coisa, meus irmãos, que ali naquela cruz o grande dívida foi paga. Que ali naquela cruz o inferno ele entra em desespero ali quando ele vê Jesus ali naquela cruz, porque diz a Bíblia Sagrada que o inimigo ele faz de tudo para que Jesus descesse daquela cruz, abandonasse aquela cruz, porque diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 27, se não me falha a memória, o versículo 42, que o inimigo usava pessoas para dizer para Jesus: olha, desce da cruz, porque o inimigo não queria ver Jesus ali naquela cruz, pagando alto preço por nossos pecados. Aleluia. Então nós vimos que grande foi o sofrimento de Cristo. Grande foi a cruz de Cristo, cruz essa que era para a humanidade. Mas o escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, ele diz que nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.
autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo. Porque muitas das vezes, irmãos, achamos que a nossa cruz ela é pesada, muitas das vezes temos dificuldade para levar a nossa cruz. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus Cristo, que é autor e consumador da fé, pelo qual suportou a cruz, pelo gozo que lhes estava proposto. O gozo que lhes estava proposto. E assim também, irmãos, somos nós. Podemos passar por provação, por aflição, por dificuldade, por sofrimento, porque existe momento de alegria, mas existe também momento de tristeza. Existe momento, irmãos, de sucesso na nossa vida, mas existe também momentos que ficamos desiludidos diante das situações a qual enfrentamos. E quem sabe esse é o momento da sua vida, quem sabe você está passando agora por um momento de desilusão diante dos acontecimentos da sua vida. Mas existe momento de sucesso, existe momento de desilusão, existe momento de alegria, existe momento de tristeza, existe momento de riso, existe momento de lágrimas. Mas uma coisa é certa, diante de todas as provações e aflições, diante da cruz a qual você leva, você carrega, existe um gozo proposto para a sua vida, existe promessa para a vida daqueles que servem a Cristo. Não abandona a tua cruz, porque a minha vitória, a sua vitória, ela não está no início da caminhada, ela não está no meio da caminhada, mas ela está no final da caminhada, ela está no final da trajetória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso não desista da tua cruz. Não desanima por causa da tua cruz, por causa do teu sofrimento, por causa dos teus problemas. Não desanima, porque a tua vitória está no final da trajetória. Lembra de Abraão, quando estava sendo provado? Abraão que levanta pela madrugada para enfrentar a sua maior provação da sua vida. E foi oferecer o seu único filho a Deus, o filho amado que ele tinha a Deus. E Abraão caminha. Imagino eu que Abraão ele caminha lentamente. Ele sobe aquele monte ali juntamente com o seu filho. Mas a vitória só bradou na vida de Abraão lá no final, quando ele estava naquele monte pronto para sacrificar o seu filho. Porque a vitória na nossa vida, ela não está no início nem no meio da caminhada, mas no final da caminhada. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, a Bíblia, Jesus nos diz, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos diz que nós devemos tomar a nossa cruz. E eu já disse aqui que a cruz ela é símbolo de sofrimento, ela é símbolo de escárnio, de zombaria, de desprezo. Nós vimos que lá na cruz, Jesus ele se sente o quê? Desamparado, porque ele diz para o Pai: Pai, por que me desamparaste? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus ele ainda disse nessa passagem que nós não podemos abandonar
abandonar a nossa cruz. E que qualquer que perder a sua vida por amor a Cristo e também o Evangelho há de ganhar. Irmãos, a perdendo é que nós ganhamos. Paulo é um grande exemplo. Paulo precisou abrir mão de muitas coisas da sua vida de conforto para poder servir a Cristo. E Paulo ele diz, e ele esquecia das coisas que para trás havia ficado e que ele estava agora olhando para o alvo que era o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E quando nós chegamos lá no versículo de número 36, Jesus ele diz: pois que aproveita o homem ganhar tudo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus ele pergunta para aquela multidão: depois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus ele propôs uma parábola lá no Evangelho de Lucas, a qual nós conhecemos, capítulo de número 12. E diante daquela parábola, a Bíblia diz que o homem que o seu campo, as suas terras produziu muita novidade, agora ele fica sem saber o que fazer com aquelas novidades, com o fruto, com a produção do seu campo. E diz a Bíblia que ele fala consigo mesmo: olha, eu vou construir outros depósitos, outros armazéns, vou armazenar todas as minhas novidades. E diz a Bíblia que aquele homem, ele fala para a sua alma, lá no livro de Lucas, capítulo número 12, do versículo 19, aquele homem, ele diz para a sua alma: alma, tens em depósito muita novidade para muitos anos. Descansa, alegra, regala, porque o que nós temos nos nossos depósitos é coisa para muitos anos. O homem que faz plano para muitos anos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E direi à minha alma: almas, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Irmãos, haja visto que esse homem ele faz plano para muitos anos. Esse homem faz plano para muitos anos, ou não faz? Ele faz plano para muitos anos. Alma, tens em depósito bens para muitos anos. Aleluia. Mas só que aquele homem, irmãos, ele não tinha muitos anos. Ele não tinha muitos anos, porque diz a Bíblia que Jesus vira para aquele homem e fala: louco, essa noite pedirei a tua alma, quem tu tens preparado. Essa noite pedirei a tua alma, quem tu tens preparado. O homem que faz plano para muitos anos, sendo que ele tinha poucas horas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa maior preocupação, irmãos, porque estou citando essa passagem, porque a nossa maior preocupação tem que ser com a nossa alma, que há de passar toda a eternidade ao lado de Jesus Cristo, é a nossa vida eterna. Vida eterna que é vida na presença de Cristo para toda a eternidade.
essa razão que nós não podemos abandonar a nossa cruz. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O que daria em resgate da nossa alma? Somente o sangue de Jesus Cristo é que resgatou a nossa alma. E para isso Jesus, ele precisou enfrentar a cruz. E em momento algum Jesus, ele desiste daquela cruz, irmãos, que ele enfrentou, que ele sofreu. Por amor a mim, por amor à humanidade. Tanto é que quando Jesus ele encontrava lá no Getsemane, e ele falava para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entende os estudiosos da Bíblia que Jesus ali não estava pedindo o Pai para poupar ele da morte física, porque ele estava resolvido a morrer, ele estava decidido a morrer na cruz, ele estava decidido a morrer por amor à humanidade. Tanto é que quando Pedro fala para Jesus: Senhor, de maneira nenhuma você vai morrer, Senhor, não pode isso acontecer. Jesus vira para Pedro e fala: afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus estava resolvido a morrer pela humanidade. Então quando Jesus ele fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, entende os estudiosos da Bíblia que ele não estava pedindo o Pai para poupar ele da morte física, mas ele estava preocupado com a separação espiritual que ele haveria de sofrer por um momento, porque Jesus ele sempre viveu juntamente com o Pai, unido com o Pai. Mas chegou aquele momento que Jesus ele foi ali pregado para ser crucificado, ele ocupou o nosso lugar, e por um momento houve uma separação espiritual entre Jesus e o Pai, a ponto de ele virar para o Pai e dizer: Pai, por que me desamparaste? Aleluia. Irmãos, grande foi o sofrimento, grande foi a cruz de Cristo. E a nossa cruz hoje ela não é nada em relação à cruz de Cristo. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus ele continua dizendo no versículo 38: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também eu envergonharei dele no dia que vier a glória do meu Pai e dos santos anjos. Entre essa geração adúltera e pecadora. Irmãos, e quando eu meditava nesse texto, eu me recordo de Noé, um homem que foi o pregoeiro da justiça, o homem que viveu lá no mundo antigo, viveu no meio de uma geração adúltera e pecadora, um homem que também sofreu descarta das pessoas, acredito eu, porque grande foi a trajetória de Noé. Por muito tempo Noé ele pregou a palavra de Deus, ele anunciou o dilúvio por muito tempo, as pessoas não creram, as pessoas certamente zombavam, desprezavam Noé, escarneciam de Noé, porque Noé estava no meio de uma geração adúltera e pecadora naqueles dias, um mundo corrompido, um mundo depravado. E nos dias de hoje também não é diferente, irmãos, encontramos no meio de uma geração adúltera e pecadora, mas não podemos envergonhar do nome de Cristo, não podemos ter medo, vergonha de confessar o nome de Cristo, de confessar
que servimos a Deus e que o nosso prazer está na presença de Deus. Não tenha vergonha de dizer que você professa a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso não somente por palavra, mas também através de exemplos, de testemunhos que nós precisamos dar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, meus queridos, devemos tomar a nossa cruz. Devemos não desanimar por causa da nossa cruz, por causa do sofrimento, por causa dos problemas da vida, por causa das dificuldades da vida. Eu não sei o que você passa, o que você enfrenta, mas Jesus, Ele não abandona aquela cruz. Ele não abandona aquela cruz, mas Ele morre naquela cruz por causa dos nossos pecados. E naquela cruz, Jesus, Ele derrota o inferno, Ele derrota Satanás. Diz a Bíblia que quando Jesus ali ele morre naquela cruz, até a natureza, ela sofre um grande abalo. Porque diz a Bíblia que houve trevas, houve terremoto, muitos sepulcros de pessoas justas foram abertas, e após a ressurreição de Jesus Cristo, aquelas pessoas também ressuscitaram e entraram na cidade santa. Coisas sobrenaturais acontecem através da morte de Jesus Cristo, irmãos. Diz a Bíblia que o véu ele rasga de alto a baixo, aquele véu que fazia separação, aquele véu que impedia as pessoas de chegar até o lugar santo do santo, ele é rasgado através da morte de Cristo. Mas para isso é preciso que Cristo fosse até o fim, não desistisse da sua cruz, não abandonasse a sua cruz. Não abandona a tua cruz nesses dias agora nós estamos vivendo, mas olha para Cristo, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, o sofrimento, desprezando o escárnio que ali acontecia contra a sua vida. Dificuldade vem, irmãos, angústia vem, tribulação vem, aleluias. Mas existe uma promessa na minha vida, na sua vida, existe uma promessa. Porque eu costumo dizer que o céu é para quem vence o mundo, para quem vence as provações, para quem vence as dificuldades da vida. Você não está sozinho na sua caminhada. Aleluias. Quantas das vezes pensamos que estamos sozinhos? O próprio Jesus ele diz: Pai, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento tão difícil da vida dele, no momento que ele era julgado, que ele era condenado, não aparece uma testemunha, porque os discípulos se encontravam tudo aterrorizados com as perseguições. Naquele momento ali no Getsemane, no momento ali, os discípulos de Jesus Cristo, os próprios discípulos que eram mais chegados, estavam ao lado de Cristo, que era Pedro, Tiago e João, encontravam o quê? Com os olhos pesados, encontravam dormindo com os olhos pesados, e Jesus precisando, talvez de uma palavra de alguém. Aleluia. Porque ali ele estava sofrendo como homem, na sua natureza humana. Ali ele estava prestes a ser sentenciado no nosso lugar.
A Bíblia diz que o profeta Isaías chega a dizer que ele foi desprezado, que as pessoas dele não fizeram caso algum. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu volto a dizer que ali naquela cruz, Jesus Cristo, Ele concedeu a vitória a mim e a você. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, bendito. Por causa daquele sangue que ali foi vertido ali na cruz naquele dia, Satanás e o inferno entram em desespero. Aleluias. Porque ali o inferno estava sendo derrotado, irmãos. Aleluias. Satanás ali estava sendo derrotado. Porque a cruz de Cristo, ela nos garante a vitória na minha vida e na sua vida. E hoje Jesus ele diz para mim e para você: não abandona a tua cruz. Não desista da tua cruz. Mas persevera na minha presença. Porque existe um gozo proposto na sua vida, na minha vida. No sofrimento, nas lágrimas que aqui em culto sério de Deus hoje enfrenta. Um dia terão que dizer adeus o sofrimento, um dia terão que dizer adeus as lágrimas. Porque a nossa vitória será lá no final. A nossa coroa será lá no final, naquele dia. Paulo foi um homem que enfrentou muitas provações na sua trajetória, na sua caminhada. Um homem que obstáculo para que ele desistisse não faltou na sua vida. Mas ele não desistiu. E ele chega lá no final da sua vida, se sentindo desamparado pelos homens. Porque ele escreve para Timóteo e fala: Timóteo, Paulo ele encontrava preso na prisão, lá em Roma, quando ele estava próximo a ser decapitado. Ele escreve: lembra-te de Timóteo, escreve para Timóteo, e fala: Timóteo, todos me abandonaram. Todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Ele chega no final da sua vida se sentindo desamparado pelos homens, abandonados pelos homens. Só que mesmo Paulo ele enfrentando todas essas dificuldades, ele chega no final da sua vida sofrendo, passando por grandes provações. Mas ele ainda diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu sei que a coroa da justiça está reservada a mim. A minha recompensa está reservada a mim. Que o Senhor, em justo juízo, Ele vai me dar naquele dia. Paulo tinha certeza da sua recompensa. E ele ainda diz: mas não é somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a vida do Senhor Jesus Cristo. E se você ama a vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos, existe também uma recompensa, uma coroa reservada para você. Mas não desista da tua cruz, não se desanima por causa das dificuldades, dos problemas da sua vida, das aflições da sua vida. Aleluia. Mas confia naquele que te chamou, naquele que te escolheu, confia nas promessas de Deus na sua vida. Aleluia, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Exaltado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
diz lá no livro de 1 Pedro, uma vez, irmãos, que a cruz de Cristo, ela é símbolo de sofrimento. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 13 e versículo 14, diz assim a palavra de Deus: mas alegrei-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijai-vos e alegreis. Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, aqueles que sofrem por causa do amor a Cristo, sobre eles repousa a glória do Espírito Santo de Deus de forma especial. Haja visto que Estevão foi o homem que sofreu calúnia, acusação, por ser um homem fiel a Deus. Mas diz a Bíblia que ali os opositores de Estevão, quando se levantavam contra ele, se opunham contra ele, não podia resistir à sabedoria de Estevão, não podia resistir o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Estevão. E Estevão, ele morre dando glória a Deus. Ele morre, as pessoas olhando para o rosto dele, vendo o rosto dele brilhar como se fosse um anjo. Por quê? A glória do Espírito Santo se repousava sobre a vida de Estevão. Aleluia. Sofrimento vem, dificuldade vem, angústia vem, tristeza vem. Mas existe promessa, irmãos, na vida daqueles que não abandonam a sua cruz, que não abandona Jesus por causa da sua cruz. Existe promessa naqueles que abrem mão dos seus prazeres para servir a Cristo. Aqueles que renunciam, irmãos, porque o reino do céu exige de mim, de você, renúncia. E nós sabemos que a vida do cristão, ela é renúncia dia após dia. Esta é a vida do cristão, renúncia dia após dia. Por isso Jesus diz: negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque a cada dia que passa, irmãos, o mundo nos oferece algo. Jesus, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveria de se esfriar. E haja visto que a iniquidade, ela tem se multiplicado de forma assustadora. Mas é preciso, irmãos, que nós negamos a nós mesmos, que nós pedimos a Deus graça. Se coloca nessa noite debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sozinho você não vai conseguir negar a si mesmo, sozinho você não vai conseguir levar a sua cruz, sozinho você não vai conseguir renunciar àquilo que o mundo te oferece. Mas é preciso que você se coloque debaixo da graça, da vontade, da misericórdia de Deus. É preciso que você peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar, para te guiar na sua caminhada, na sua trajetória. Como diz aquele hino, pede alguém para te ajudar. Pede alguém para te ajudar, e esse alguém é Jesus, esse alguém é o Espírito Santo de Deus,
desista do seu chamado. Não desista das promessas de Deus na sua vida. Porque grande recompensa Deus Ele tem para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.